Bom dia, paz seja com todos. Vamos refletir no dia de hoje mais sobre a palavra de Deus em Isaías 41. Obrigada por todos que estão se chegando a esse vídeo, que Deus tenha uma palavra fortalecedora para a sua vida. Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Bendito és tu, Senhor, nos céus e na terra e debaixo da terra. O Senhor é o Criador de todo este universo. O Senhor é nosso Criador. O Senhor é o nosso Pai Celestial. O Senhor nos escolheu desde o ventre de nossa mãe. Senhor, fala conosco nesse dia especial. Nesse dia 15 de julho de 2025, estamos aqui para refletir sobre a sua palavra. Senhor, nós queremos ouvir a sua voz. Senhor, nós queremos dar-lhe, Senhor, glórias que só o Senhor merece, Pai. Pai, sem ti nada nós somos, sem ti nada nós podemos fazer, sem ti não somos nada. Obrigada pelo sopro de vida que tu deste a nossas vidas, Pai. Obrigada por nossos familiares. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos sustenta diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Obrigada, Senhor, pela força, pela vida, pelas conquistas, Pai. Obrigada também pelos desafios, Senhor, porque através dos desafios, Senhor, nós formamos o nosso caráter em Cristo Jesus. E podemos testemunhar também para dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor nos sustenta, só o Senhor nos provê. A ti, Deus, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Isaías 41 nos fala: Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente em Deus. Calai-vos perante mim, ó ilhas. Povos, renovai as forças e chegai-vos então e falai. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que, como seus pés, nunca tinha caminhado. Quem esperou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou o ourives. E o que alisa com o martelo, ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo. A ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada,
os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscito a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele vos pisará. Quem anunciou isso desde o princípio para que o possamos saber? Ou em outro tempo para que digamos, justo é? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro, direi a Sião. Eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros algum havia, a quem perguntasse ou a quem me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e nada. Assim fala o Senhor para as nossas vidas hoje. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor nos sustenta dia após dia. O Senhor cuida de nós dia após dia. Você que está enfraquecido hoje, o Senhor fala, não temas, esforça-te que eu te ajudo. Em Isaías 41 está a explicação de como é o nosso Deus. O nosso Deus não está em todos os deuses. O nosso Deus é o único Deus. O nosso Deus é o Criador do céu e da terra, que conforme a palavra haja luz, ele fez o mundo lá em Gênesis. Haja luz. Ele nos criou com as próprias mãos. Ele formou Adão não só com palavra, mas ele o moldou. Ele o moldou do pó da terra.
Aqui fala assim, ó, em Isaías 41, o rei do Oriente, que era o Ciro II da Pérsia, ele foi um rei um século e meio mais tarde. Ele conquistou a Babilônia em 539 a.C. e foi o responsável pelo decreto que libertou os judeus dos exilados, permitindo que voltassem a Jerusalém. Deus pode até mesmo com uma pessoa pagã, um rei pagão, proteger e cuidar de Israel, porque ele tem o poder sobre todos os impérios mundiais e sobre toda a política da terra. Então, cada situação em nossa vida, cada situação nesse mundo, quem faz, quem permite, quem já está no controle de tudo é o nosso Deus, o Deus criador do céu e da terra. E ele usa quem for. Não são só os certinhos, não são só aqueles que estão dentro da casa do Senhor, mas ele usa até um rei pagão, se for preciso, para libertar o seu povo, para cuidar de seu povo. Assim como José também na Bíblia, né? José, ele foi o governador de Faraó. Ele era uma única autoridade abaixo do rei Faraó, do Faraó, no caso. E ele reinou com excelência. José mostrou a excelência de Deus no meio daquele povo pagão e idólatra. Então, que não sejamos orgulhosos achando que somente nós que lemos a Bíblia, que estamos procurando estar na presença de Deus, nós não somos perfeitos. E Deus vai usar quem Ele quer, quem nós menos possamos imaginar que Deus possa usar, Ele vai usar. Se for para proteger o seu povo, se for a favor, para nos favorecer, Deus move qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer autoridade. Então, devemos entender que tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus, mas com um único propósito. Deus deseja se apresentar a nós, dia após dia. Deus deseja que cada livramento que nós nem enxergamos diariamente, possamos agradecer. Por isso que Deus quer a nossa gratidão. Eu e você, vamos ser gratos a Deus. Vamos escrever as nossas bênçãos dia após dia. Se você acha que não tem motivo para agradecer, tem sim. Comece a contar as suas bênçãos, como diz o hino da Isadora Pompeu, que é tão famoso, né? Infinitas bênçãos diárias existem em nossas vidas. Comece a agradecer que você vai ver o mover de Deus na sua vida. Isaías 41:10, Deus fala assim, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres com essa situação, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus é fiel, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Deus está contigo nessa manhã. Deus está contigo nesse ano. Deus está contigo em tua família. Continue orando, continue crendo, continue clamando também. Mas continue confiando que Deus é o único Deus. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Envergonhados e confundidos serão os que se irritaram contra ti. Não queira fazer justiça com as próprias mãos, mas buscai a justiça que vem dos céus, do nosso Deus. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. O que está te entristecendo no dia de hoje? O que está te deixando talvez sem coragem no dia de hoje? Não temas. Deus fala, eu te ajudo. Deus fala,
Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Os aflitos e necessitados buscam águas e dão azar, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Muito obrigada, Deus, por essa palavra para nós nessa manhã. Eu, Elisete, tenho fé que Deus não vai nos desamparar em nenhuma situação. E tenho fé que cada um de vocês, Deus também não vai desamparar. Creia somente no único Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creia que Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, e ele ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você. Jesus padeceu por mim e por você. Creia somente. Peça a resposta na palavra do Senhor. Deus vai falar com você na tua situação. Deus está dizendo, não temas, que eu sou contigo. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Apresentai a Deus a sua demanda. Apresentai e será resolvido. Eu creio nessa palavra, eu creio em Deus, eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E sei que muito mais Ele fará para mim e para você. Vamos refletindo sobre isso, vamos refletindo sobre a palavra. Eu agradeço aquele que se achegou nesse vídeo hoje. Que Deus possa falar grandemente ao vosso coração. Que você tenha recebido esse encorajamento direto da palavra de Deus na tua vida. E que possa haver testemunhos sobre o que Deus tem preparado para você. Clique nesse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. E eu agradeço por sua presença, agradeço por mais um momento de reflexão. E eu agradeço a Deus primeiramente por nossas vidas. Conte as bênçãos do Senhor. Conte as bênçãos, veja quantas são. Deus abençoe. Ótima semana, ótimo dia e ótimas vitórias. Amém? Amo vocês em nome de Jesus. Deus abençoe.